A Paula desperta, então. Ela está numa cama de palha. Ela coloca a mão no seu corpo. Ela se apalpa, né? Coloca a mão no seu rosto. Ela tenta perceber alguma coisa que possa ter acontecido com ela, né? Ela se lembra que antes dela desmaiar, ela ouviu um senhor dizendo que se chamava Tom Bombadil. A emoção no momento foi tão forte que ela acabou desmaiando. Então ela se levanta, ela olha ao redor daquela humilde casinha, né? Mesa simples, copos simples, tudo simples ali. Então ela atravessa a cortina, né? Daquela pequena casinha e ela encontra logo à frente um casal conversando no lago. Salve, povos, como é que vocês estão? Aqui é o Jota. Hoje a gente vai começar a nossa segunda sessão aqui, jogando dessa vez com a Papoula, né? A campanha aqui do que Antes que Seja Tarde, né? E nós viemos então em busca do Tom Bombadil, né? Nós passamos por alguns percalços durante o nosso caminho, né? Durante a jornada. A gente acabou passando por uma colina com túmulos, né? Antigos. Nosso personagem, a Papoula, ela tinha certo conhecimento dali e ela acabou encontrando uma aparição tumular, né? De um túmulo, só que a Papoula, ela se lembrou dos seus momentos de guerra, né? De antigamente e, cara, sentou o sarrafo ali na aparição que com um hit só ela deu hit kill. Foi incrível mesmo esse hit kill dela, né? Eu particularmente achei muito louco. A boneca com um hit só conseguiu dar 24 de dano, meu amigo. 24 de dano é coisa demais. E... bom, nós acabamos passando por uma área sombria. Nosso personagem acabou sendo domado, então, ali pelo obscuro, né? O nosso chamado sombrio, ele até que foi atiçado, né? Então, nosso personagem começou a se perguntar se ela seria capaz, se não era melhor, sei lá, encontrar uma outra forma de tentar curar o seu marido, né? O Art. E até que ela estava lá em prantos e aí apareceu um humilde senhor com uma voz tranquilinha para conversar com ela, dizendo que se chamava Tom Bombadil, e então a Papoula acabou desmaiando, né? Bom, um pequeno recap, né, do que aconteceu na nossa última sessão. E sobre os testes, bom, acredito que os testes tenham todos sido fiéis ao livro aqui, né? Que é o que eu estou buscando. Eu estou buscando a 100% da fidelidade do livro, né? Hoje a gente vai buscar mais isso também, para que a gente se adapte ainda mais às regras do jogo, né? Que a gente não fique travado. Bom, fica travado é óbvio que a gente fica, né? Porque a gente tá aprendendo um sistema novo, a gente nunca vai aprender ele de primeira, né? Mas eu vou fazendo cortes, obviamente, aqui durante a gameplay pro vídeo ficar mais dinâmico, né? Não que isso tire minha diversão, obviamente, tá? Porque eu, particularmente, estou me divertindo e até demais. Estou falando muito sério, porque assim que eu acabo de gravar um vídeo, eu já quero gravar um outro, porque tá muito massa, eu tô curtindo pra caramba, sabe? Então, bom, vamos aqui então continuar para nossa gameplay, né? Pois bem, Papoula acordou, ela passou pela breve cortininha e ela começa a olhar ao redor. Ela encontra uma floresta até que bonita, bem cuidada ao redor dela, né? E então o senhorzinho que está lá na frente, junto de uma outra moça, eles cochicham alguma coisa e olham pra nós. E eles estendem a mão assim, sabe? Eles levantam e meio que chamam chamam a Papoula pra ir ter com eles, né? Vai ficar com eles lá, conversar alguma coisa que acredito que tenham muito a conversar, né? E, bom, a nossa personagem então ela sai da casa, ela vai em direção a este senhor e a esta
esta mulher, né? Moça não, essa mulher. E pergunta, me desculpa, mas eu acho que eu tive um desmaio. E... Bom, eu queria saber se hoje é quando eu desmaiei, se foi ontem, se foi antes de ontem. Como é que foi isso? Bom, agora eu vou jogar então um D12, né? Eu vou interpretar aqui que de... Bom, 1 a 6 eu vou colocar que faz um dia. De 1 a 5 faz um dia. E de 6 a 12 fazem 2 dias, tá bom? 1 a 5 um dia, 6 a 12 2 dias. Vamos ver. Cara, faz um dia. E literalmente caiu o número 1. O senhorzinho, então, ele responde... Moça, faz um dia que você caiu no sono, assim que você me viu. E, bom, eu quero saber se você está bem. Você está bem, senhorita? Ela responde, bom, eu acho que eu tive uma tontura, algo assim, eu não sei muito bem o que aconteceu. E então a mulher que está ali do lado, né? Ela pergunta, moça, qual que é o seu nome então? Nos responda, por favor. Ela diz, meu nome é Papoula. Papoula Appledore. E o seu? Ela então responde, eu sou a senhorita Frutadouro. Papoula então responde, bom, prazer, senhorita Frutadouro. E o seu, meu senhor, desculpa? Ele tá fumando um cachimbozinho, né? Ele puxa o cachimbo e dá um sorriso, né? Aquele sorriso, ele tem um rosto... Ele é baixinho, né? Ele não é grande, ele parece até ser um anão, né? É assim que a gente vai descrever ele aqui, tá? E ele fala... Ele tira o cachimbo, né? Dá aquela soprada e fala... Eu me chamo Tom Bombadil, moça. E a Papoula arregala os olhos. Ela fala... Você é Tom Bombadil? Ele... Ora sim, por que a surpresa, moça? Papoula então, ela respira fundo e ela fala... Senhor Tom, eu preciso muito da sua ajuda. Ele então responde... Nossa, mas... Minha ajuda pra quê? O que você precisa? Você veio de muito longe? Nós aqui ó. Nós aqui então vamos fazer um teste aqui de conselho, né? A gente aqui tá tendo não um combate, né? Mas a gente tá tendo meio que um conflito social, né? Não é nenhum conflito, mas a gente vai usar essa mecânica aqui pra gente poder então dialogar com o Tom Bombadil, tá? Bom, aqui nós temos que definir a resistência do Tom Bombadil, tá? A gente vai definir a resistência dele e se ele vai estar relutante ou não, né? Coisa que, não, ele é amigável até. Nesse caso, então, do amigável, a gente vai ganhar um D6, tá bom? Extra. Então, ao invés da gente, a gente vai rolar cortesia de início. Então, 3, será 1, 2, 3, 4. 4 dados que a gente vai rolar aqui de início. Opa, deixa eu deixar pra cá vocês aqui. Pronto. Pois bem, vamos definir então a resistência aqui do nosso teste, né? A gente vai colocar aqui que nós vamos fazer um pedido ousado, tá? É resistência 6. Um pedido ousado corresponde a uma meta que beneficia mais a companhia do que ao povo encontrado, né? Ou seja, essa meta, obviamente, ela beneficia mais a nós mesmos, tá bom? E antes disso, a gente vai fazer um teste de perícia, tá? Como vai funcionar esse teste de perícia? Nós vamos fazer aqui então um teste de cortesia, tá bom? Porque a gente vai estar pedindo um apoio para ele. Então, vamos lá para o nosso teste de cortesia. Primeiro é sem esse dado aqui, tá bom? Porque isso aqui é para quando for começar o diálogo. Aqui a gente vai definir em quantas vezes, quantos testes ou melhor, quantos sucessos a gente precisa ter
pra conseguir convencer o Tom Bombadil de que a gente precisa da ajuda dele, tá bom? Então a gente vai fazer um teste de cortesia normal. E se tivermos um sucesso, nós vamos ter 4 rodadas, mais um para cada 6. Se nós falharmos, nós vamos ter 3. Beleza? Então vamos pro teste. Vamos lá, o nosso primeiro teste aqui. 6... 12... passamos no teste de cortesia, né? Nosso teste aqui seria 13. Nosso nível, nosso NA, né? Então nós temos um sucesso normal na soma, mais um número 6. Ou seja, a gente conseguiu, então, 5 rodadas. Tá bom? 4 pelo sucesso, mais uma pelo número 6. Então nós temos 5 chances de conseguir convencer o Tom Bombadil de que a gente precisa da ajuda dele, tá? A nossa personagem, então, ela diz ao Tom Bombadil... Bom, Sr. Bombadil, eu já falei, meu nome é Papoula Appledore. E o meu marido tinha saído em uma missão para Gandalf, que Gandalf apareceu na nossa humilde vila de Bree. E, bom, todos indicaram o meu marido para que ele pudesse ir para essa missão. Ele acabou indo sozinho. Mas na volta ele acabou recebendo uma mordida de Sauron. De Sauron não, desculpa. Uma mordida de um cão de Sauron. Agora a gente vai pro nosso teste. 3 da nossa cortesia, mais um porque o personagem é amigável, tá bom? Opa, esse aqui pulou, era 4, mas eu vou jogar de novo ele, tá? Beleza, caiu 6. Ó, então a gente tirou... Nós tiramos 2 sucessos, 2 números 6, mais o sucesso normal, né? Ou seja, a gente já conseguiu 3 sucessos. Beleza? Lembrando que para cada número 6 eu consigo adicionar um sucesso extra, né? Como tá lá na página 19, obter um sucesso adicional. Se uma ação exigir que vários sucessos sejam alcançados, você obtém um sucesso adicional. Beleza. Tivemos um sucesso mais 2, nós já passamos em 3. Então como que o Tom responde? Ele vai responder... Nossa, seu marido foi mordido por um cão de Sauron. E onde que foi essa mordida? Foi por aqui mesmo, na Floresta Velha? A Papoula responde, não. Não foi aqui na Floresta Velha, foi lá nos Ermos, perto da ponte de Brandevin. E ele, sim, sei. Mas, bom, sim, tudo bem, eu entendo a senhora, mas o seu marido passou em algum médico para que você já pudesse me dar esse diagnóstico, assim, de que ele precisa de ajuda ou algo assim? E a Papoula, então, ela responde, sim, quando ele voltou, a gente percebeu que ele tinha uma mordida profunda. E o Tom Bombadil, na hora ele reage, ele... Nossa, uma mordida. E ela fala... A Papoula, ela responde... Então, o meu filho acabou sem querer pisando no pé do meu marido. Ele sentiu muita dor na hora que ele sofreu esse pisão. E então... eu acabei chamando um hobbit de Bree pra poder ajudar. Ele era um médico. E o Tom Bombadil responde... Uau, um hobbit de Bree? Caramba, Eu não vejo muitos hobbits de Bree, sabe? A gente costuma ver mais hobbits do condado mesmo, que é onde eles gostam de ficar. Mas enfim, Papoula, me perdoe por ter cortado seu raciocínio. Por favor, continue. E ela responde, não, tudo bem. E... bom, o diagnóstico foi que esse tal cão de Sauron, ele... parece que ele tinha raiva, porque... a infecção já tava meio grande na perna dele, no pé dele, sabe? Ele... Sim, sei. E então ele falou que não tem cura lá. Que eu só podia arranjar a cura
em um único lugar e seria aqui na Floresta Velha com uma pessoa chamada Tom Bombadil, que acredito que é você. E... bom, eu era uma guerreira velha, parti... Guerreira velha assim, eu já fui guerreira lá pelos Bris, mas abandonei porque eu engravidei, eu quis cuidar mais do meu filho. Sabe, eu quis ficar mais com ele, quis dedicar a vida ao meu filho. Ele responde, sim, eu entendo. E então agora Tom Bombadil olha pra sua esposa, né, a senhorita Frutadouro. Ela se compadece, sabe, com a história da papoula. É nítido, mas ela ainda não responde, não fala nada. E então a papoula diz, bom, senhor Tom, eu tô aqui porque eu preciso da sua ajuda. Ele disse que o senhor tinha uma substância que pudesse ajudar o meu marido a se curar, sabe? Ele disse que tem uma cura aqui com o senhor na natureza. Na Floresta Velha, eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar do senhor, mas... bom, pelo que ele disse, parecia uma heresia eu não conhecer o senhor, mas enfim. Eu tô aqui agora por isso, senhor Tom. Será que o senhor pode me ajudar? Agora a gente vai fazer o nosso segundo teste. Lembrando que a gente já passou em 3, tá? Faltam 3. E essa é a nossa quinta rodada. Vamos lá. Essa é a nossa quinta rodada... não, desculpa. Essa é a nossa quarta rodada, tá? A gente tem mais 3 sucessos e estamos na quarta rodada. Vamos lá. Lembrando que eu tô jogando 4 dados por ele ser amigável, mais 3 da minha cortesia. E... bem, nós tiramos um... nossa. Tiramos um número 11. Beleza. Aqui nós tiramos uma runa de Sauron. Nós automaticamente vamos aumentar aqui já a nossa... o olho de Mordor aqui. Tá bom? Estamos em 3. Mas, mesmo assim, nós temos 4, 8, 12, 16. Mesmo assim, a gente acabou passando no teste. Mas eu vou fazer também a rolagem de má sorte. Bom, porque nesse caso aqui a gente acabou rolando uma runa de Sauron, né? Então vamos ver o que vai rolar aqui o que vai ter aqui no nosso teste, tá bom? Vamos lá rolar ele primeiro. Tabela de má sorte. Vamos ver aqui o que vai acontecer. Número 2. Não, minto. Número 12. Olha só. Tiramos uma runa de Sauron e agora na tabela de má sorte tiramos uma runa de Gandalf. Muito bem. Um aliado se torna um peso ou impedimento. Caramba, cara. O que eu vou interpretar com isso daqui? Nós tínhamos 5 jogadas, nós já jogamos 2, né? Nós tivemos mais um sucesso, nos restam 2. Eu vou fazer o seguinte. Mesmo com essa história toda que a gente contou pro Tom Bombadil, tá? Parece que a senhorita Frutadora, ela fica só um pouco relutante. E os nossos testes reduziram em 2. Ou seja, agora a gente só tem mais uma chance, beleza? Então a gente já jogou 2 vezes. Perdemos 2, porque o aliado ficou um pouco relutante. Tá bom? O aliado que a gente tem por enquanto é o Tom Bombadil e a senhorita Frutadouro. Então agora a gente só tem mais uma chance de em mais uma rolagem a gente conseguir convencer o Tom Bombadil e a senhorita Frutadouro, tá bom? Vamos lá. A senhorita Frutadouro, então, ela aparece na conversa, né? Ela resolve falar algo. Ela fala... Bom, senhorita Papoula, a senhora me perdoe se parecer um pouco grosseiro da minha parte, mas a senhora não nos conhecer me parece um pouco estranho, né? Porque, bom, não que nós sejamos os mestres da fama, sabe? Mas todos conhecem a Floresta Velha, sabe quem vive aqui na Floresta Velha, que sou eu e o Tom que vivemos aqui. Eu fico pelos lagos. Me surpreende um pouco você não nos conhecer, sabe?
E a Papoula, então, ela fica um pouco assustada, né? Ela responde: bom, senhorita. Senhorita Frutadouro. Mil perdões por isso, de verdade, mil perdões. Não é que eu, sabe, fiz por mal ou algo do tipo. Obviamente que não. Mas eu só não ouvi falar, sabe? Eu não sou uma pessoa que era estudiosa a esse ponto, sabe? De saber quem eram vocês na Floresta Velha, ou sei lá, quem vive em X lugares, sabe? Em Cardolan, em Edenwaith, em Arnor. Eu não sei as pessoas que vivem nesses lugares, então eu peço mil perdões por isso. E Tom Bombadil, ele se encontra um pouquinho relutante com a pergunta também da senhorita Frutadouro, né? Ele já não está mais amigável nesse caso, então ao invés da gente rolar os quatro aqui, a gente rola três, tá bom? Então a gente vai rolar esses três mais o D12, tá? Mas antes a gente vai gastar uma esperança. Bom, eu acho que nós estamos com 10 de esperança, né? Porque nem eu entendi a minha letra aqui que eu tinha colocado, mas enfim. Coloquei que eu tô com 10 de esperança, mas não tem problema. Nesse caso, a gente tá gastando uma esperança pra rolar uma perícia, né? Então, como a gente tá aqui no modo solo, né? No modo Strider, vou usar 2 dados porque a gente tá inspirado, tá bom? Então a gente vai rolar 3 nossos da cortesia, mais 2 inspirados. Porque é o último teste, cara. Eu preciso tirar um 6 em algum desses dados benditos aqui, tá bom? Então, vamos ver. Vamos lá. Cara, eu não acredito que isso aconteceu. 5, 10, 4, 3, 1. É isso, a gente falhou nesse teste então de resistência, tá? Bom, nós não conseguimos passar aqui nesse teste. Então a senhorita frutadora, ela olha pra nós, né? Ela não está mal encarada, não está nervosa e nem está tão alegre assim. Mas ela vai então pedir algo primeiro pra nós. Ela fala: Tom, eu acho que a gente pode ajudar essa moça. Ele olha assim pra senhorita frutadora e diz: bom, claro que nós podemos. O que você acha que... Como você acha que a gente poderia ajudar ela, né? Então ela responde: a gente ajuda com uma condição. E qual condição, minha querida? Então a senhorita frutadora, ela diz: ela tem que ajudar a gente com uma missão nossa que a gente tá precisando. Então agora a gente vai rolar um D6 aqui pra saber qual que é essa missão do Tom Bombadil e a senhorita Frutadouro. Tá bom? Eu tô com a tabela aqui, o resultado que saiu eu falo pra vocês. Vamos lá. Número 6. Uma árvore antiga e sacra abriga uma presença vil. O que é essa sombra e pode ser expurgada? Beleza, essa é a nossa missão, mas eu quero saber como que a senhorita Frutador vai falar com a gente em questão dessa missão que ela quer pra nós, tá bom? Então a gente vai rolar 3 vezes um D12 e um D6 pra gente saber qual que é a ação, o aspecto e o foco dessa missão. Vamos lá. Tabela número 1. Número 2, que é o chegar. Vamos rolar mais um. 6, 3. Perdido. E por fim,
7, 1. Perigo. Chegar, perigo, perdido. Beleza, então a senhorita Frutador, né? Ela então diz: bom, querida Papoula, há uma árvore aqui na Floresta Velha mesmo, tá? Aos arredores aqui, entre o condado também, você pode procurar em outros lugares, mas ela abriga uma presença vil. Nós não sabemos que tipo de presença é essa ainda. Pode muito bem ser uma criatura, pode ser uma raiz maligna implantada por algum dos servos de Sauron, nós não sabemos, ou qualquer outro tipo de ser, mas nós precisaríamos muito da sua ajuda para que você fizesse essa procura e destruísse esse mal. Ele é possível ser destruído. Para que assim a nossa floresta fique 100% purificada novamente. As águas fiquem limpas também, voltem a ser cristalinas, bebíveis para todos os seres. Quero saber se você pode fazer isso por nós e quando a sua missão tiver sido cumprida, nós vamos saber. Porque nós sentiremos essa mudança aqui em nosso lar. Você acha que consegue fazer isso por nós? Então a Papoula, ela responde: sim, eu consigo. Bom, o meu marido, ele tem 3 meses de vida, pelo que o médico falou. Eu já tô aqui há aproximadamente 7 ou 8 dias, né? 10, quem sabe. Eu tenho no máximo 2 meses estourando. Eu vou a essa procura, sim. Eu vou procurar. É aqui na Floresta Velha, aos arredores mesmo, né? E ela responde: sim, querida. É aos arredores. Então a Papoula responde: bom, onde vocês colocaram então o meu machado grande? Eu preciso dele pra tentar, sei lá, encontrar, seja o que for, encontrar pra que eu consiga cumprir isso que vocês precisem. Eu sei que isso vai ajudar vocês e é até justo eu ajudá-los. E assim vocês me ajudam. Mas por favor, vocês me ajudam se eu conseguir? A senhorita Frutadora, ela mostra muita honestidade. E ela fala: sim, querida, pode confiar na gente. Eu dou-lhe minha palavra. Então o Tom Bombadil também, ao lado, ele responde, ele dá aquela tossidinha. Sim, querida, pode confiar na gente, pode ficar tranquila. A gente realmente precisa dessa purificação aqui na nossa floresta. É muito importante para o verde daqui, para os animais, para nós, para os próprios hobbits do condado que moram por aqui também. Nós precisamos muito da sua ajuda. Será que a gente pode contar com você, querida? A Papoula: bom, como eu disse, sim, claro. Só preciso que vocês me digam onde vocês deixaram o machado. E o Tom Bombadil, ele responde: tá lá embaixo da cama em que você estava dormindo, minha querida. Pode ficar tranquila, tá lá. E por sinal, o seu lindo e maravilhoso cavalo, ele está ali, tá pastando ali, tá comendo um pouquinho da nossa grama. Ele pode ficar tranquilo, pode ficar tranquila também. Iremos cuidar muito bem do seu cavalo. Aqui nada acontece com ele nem com ninguém. Aqui você está 100% segura. E ela: nossa, mas por que tanta certeza assim de que vocês estão seguros aqui? A senhorita Frutadora, então, ela responde: ora, querida, nós somos Tom Bombadil e senhorita Frutadora. Ninguém ousaria chegar por aqui. Pode ficar tranquilo. E a Papoula, então, ela... beleza, ela topa. Ela dá as costas pra eles. Ela respira fundo e ela fala: eu vou encontrar essa raiz desse mal por aqui. Eu vou dar uma olhada por aqui, ver o que eu encontro. E é isso. Então a Papoula, ela retorna
pra velha casinha ali do Tom Bombadil, né? E... Bom, acho que é um excelente momento pra gente terminar a nossa segunda sessão aqui do Um Anel, antes que seja tarde, né? A nossa personagem aqui, a Papola, ela topa a missão sem pensar duas vezes, né? E, bom, essa foi uma sessão, digamos, mais parada, ela foi mais diálogos, os testes aqui foram até que bastante, né? A gente fez uma série de testes aqui da resistência no conselho, utilizamos o amigável que o Tom Bombadil com certeza é. A Runa de Sauron acabou aparecendo e ela interferiu por completo aqui na nossa campanha. Ela interferiu por completo aqui. Vamos ter que fazer agora alguma coisa em prol de Tom e de Senhorita Frutadouro. E, bom, não que isso seja algo ruim, né? É justo, porque eles precisam de algo em troca também, né? Enfim. Ovos é isso. Espero que vocês tenham curtido até aqui. Como eu já falei, hoje essa foi uma sessão mais conversada, mas tudo indica que na próxima sessão já vai rolar mais alguma coisa, né? E é isso, meus manos. Tenham todos um excelente dia, tarde, noite. Fiquem todos com Deus. É isso.